chamado Domingo de Ramos, como já foi dito, quando as crianças se apresentaram. É uma ocasião que está num calendário chamado calendário litúrgico, e quem já participou de igreja católica sabe que esse período é o final da chamada quaresma, quando há preparação para a celebração daquilo que é o ápice do ministério de Jesus aqui na terra, foi a sua crucificação, mas que não ficou na cruz. Jesus ressuscitou. Aleluia! Crucificação, mas não derrota. Crucificação, mas vitória, porque Jesus ressuscitou. Mas a história toda nos conta, é importante, principalmente nos lembramos, não pelo fato de que ao celebrar Domingo de Ramos, ao celebrar a Páscoa, estamos ganhando algum ponto a mais na nossa espiritualidade. Não. Aliás, a celebração só vale se eu estou compartilhando com outras pessoas qual é o verdadeiro sentido da celebração. Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Qual é o verdadeiro sentido de nos lembrarmos dos acontecimentos do final do ministério terreno de Jesus, daquela entrada em Jerusalém. Domingo passado nós falamos um pouco sobre a preparação, a viagem para a entrada, que nós temos chamado de o caminho da vitória, que começou pela cruz, que continua na humildade, na compaixão, mas que também inclui perseverança, milagres e que desemboca no discipulado. Porque os que seguem Jesus são discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus sempre estiveram e continuaram com Jesus. Nós somos discípulos e temos que compartilhar com outros para que esses também se tornem discípulos de Cristo. Mais do que meros religiosos, mais do que participantes de uma comunidade de fé, nós temos que ser de fato seguidores do Mestre, deixando ele não apenas nos trazer informações de coisas interessantes, que até moralmente são boas, nos animam, mas que ele possa estar interferindo e revestindo, formando, modificando o nosso caráter a cada dia, melhorando. Isto é o mais importante no discípulo, porque esta é a ação do Mestre Jesus. Mas este Jesus, nessa época, tem nessa história dos ramos que são celebrados, aqueles galhos que foram jogados, das tamareiras. É sempre bom lembrar que naquela região não existem palmeiras, existem tamareiras. A fruta é uma palmácea, mas não é a palmeira. Elas produzem as tâmaras, que são doces, são como mel, e aquele mel que João Batista usava, o mel silvestre, era o melado da tâmara. Quando você compra as tâmaras no final do ano, que aqui são muito caras, lá elas dão e caem no chão, e são muito, muito doces, e as tamareiras sempre representaram uma árvore comum, muito comum, ela dá nos terrenos mais secos, no deserto ela dá. Os oásis são formados de tamareiras. Aquelas árvores que estão nos oásis são as tamareiras. Então aquelas palmas das tamareiras são muito comuns. As multidões. Mas eu quero começar pensando que a história é a história da entrada e da marcha triunfal do rei, que envolveram jumentos, os ramos e as multidões. Mateus 21, de 1 a 11, a história toda é contada, e quero que você fique com a sua Bíblia aberta, se bem que estaremos colocando os textos aqui, mas vamos estar atentos à palavra do Senhor e a tudo que ela nos ensina. Para começar, vamos ler todos juntos o que está do versículo 1 até o versículo 3 de Mateus 21. Leamos. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está adiante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais.
que acontece? Já tinha tudo acertado? É até provável. A rede de discípulos de Jesus ia além daqueles que estavam na Galileia. Jesus tinha discípulos lá em Jerusalém, porque ele, pelo menos uma vez, 3 vezes durante o seu ministério, em 3 períodos, ele vai a Jerusalém. Uma vez por ano, mais de uma vez por ano, às vezes, ele ia até Jerusalém com um grupo pequeno. E nós sabemos de 2 que faziam, inclusive, parte do governo religioso local, que era o chamado Sinédrio, José de Arimateia e também Nicodemos. Aqueles homens que eram como se fossem discípulos secretos, ocultos de Jesus, participavam, apoiavam e talvez até investiam no ministério de Cristo. E Jesus tinha contato. É bem provável que estes homens já tivessem preparado, Jesus já tinha de alguma maneira feito alguma comunicação. Jesus Cristo foi muito organizado, Deus é muito organizado. Por isso nós temos que ser organizados também. Nós temos que planejar a nossa vida e como igreja temos que planejar. Por isso temos ministérios, desenvolvemos diversas ações, como Jesus Cristo fez. Ele não ficava concentrado num só lugar. Ele, durante todo o tempo, usou de uma rede de contatos e de comunicação. E já tinha alguma coisa preparada. E ele falou para 2 deles, vocês vão, e quando chegarem lá na aldeia, vocês vão encontrar presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. A jumenta e o jumentinho vão juntos. Mateus descreve isso, em Marcos e Lucas isso não é descrito, nem em João, mas Mateus descreve porque era normal. O jumentinho, pela primeira vez, levaria alguém. E, para não ficar assustado, ainda mais porque veria a multidão, a jumenta vai ao seu lado, a mãe vai ao seu lado, para que ele pudesse enfrentar aquela novidade, encontrar uma multidão, ir para o tumulto da cidade, ele que vivia ali recolhido. Mas tudo já estava preparado. Sim, Deus prepara tudo com antecedência. Tudo. A minha vida e a sua vida foram preparadas. Este culto já estava preparado desde antes da fundação do mundo, porque a agenda do Senhor é perfeita. Até os problemas e provações que eu e você passamos já estão preparados, porque os problemas e provações de Jesus já estavam preparados também. Nós ficamos assustados, Deus não se assusta. Ele sabe de tudo que vai acontecer, e se Ele permite que eu e você passemos, é porque Ele sabe que nós suportaremos aquilo pelo que vamos passar. E isso aconteceu, tudo estava preparado. E já tinham as pessoas preparadas para apoiar. Ninguém sabia do futuro. Muitas vezes Deus não revela o que vai acontecer, Ele só mostra o que tem que ser feito. E a gente tem que aguardar com paciência a vontade dele, que vai se manifestando à medida da necessidade. Não temos que querer adivinhar, procurar alguém para nos mostrar o que vai ser o nosso futuro. Ande cada dia com o Senhor. Com certeza você vai ter a orientação certa na hora certa. E os 2 discípulos tiveram. Tudo que eles tinham que fazer lhes foi dito. Vocês vão encontrar ali e pegam. E se alguém perguntar, vocês digam, o Senhor precisa deles. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor de tudo, inclusive do dono dos jumentos. Jesus é o Senhor e Ele tem que ser o Senhor. E nós temos que obedecer o Senhor como aquele homem obedeceu o Senhor. E deixou que fossem levados os jumentos. É interessante, logo Ele vai deixar e vocês vão trazer os animais. A autoridade de Jesus. Quando Jesus diz, se cumpre. Quando Jesus fala, quando Ele proclama e quando Ele declara, Jesus, não eu, Ele é que tem que declarar, eu tenho que pedir. Ele vai declarar, Ele vai dizer. Não adianta eu ficar fazendo decretos aí em nome de Jesus. Eu tenho que me submeter à sua soberania. Ele é o Senhor, aceite o senhorio dele e as coisas vão dar certo. Aquele homem aceitou e eles foram. É bem interessante. O rei e os jumentos. E aí começa uma história interessante e vamos ler o que está do versículo 4 ao versículo 7. Lemos juntos, leia você em casa também, é importante participar. Vamos ler? Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas capas
e sobre elas Jesus montou. Sim, aqui começa a história de Jesus com aquele jumentinho. Aliás, sobre isto, eu li, numa história feita para crianças, uma coisa muito interessante. Diz que a jumenta chamou o jumentinho e falou: filhote, vem aqui. E ele foi, cloque, 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 com as suas patinhas. Ela falou: filhote, vai acontecer hoje uma coisa importantíssima. Hoje vai ser a sua grande estreia. Estreia, mamãe? Como? Você hoje vai estrear e você vai levar pela primeira vez uma pessoa num grande desfile. Eu estou ouvindo, eu entendo um pouco os humanos, de tanto conviver com eles. Eu já sou uma jumenta velha, mas eu presto atenção. Eu já estou entendendo o que vai acontecer, eu consigo entender. E eles estão dando a entender que virá uma pessoa muito importante e você vai levar essa pessoa. Eu vou levar algumas coisas que vão acompanhar essa pessoa, mas você vai levar. Mamãe, eu estou com medo. Eu vou estar do seu lado. Fica tranquilo. E daqui a pouco veio aquela gente, olha, ela cochichou no ouvido do jumento, e o jumento ficou atento com aqueles seus ouvidos, não muito pequenos, né? E ela falou: dizem que ele é um rei. Um rei? E ele ficou olhando: mamãe, dizem que rei tem coroa. Esse não tem. Vai ver que é um rei diferente. E ele viu aquele homem, ele falou: mamãe, eu vou aguentar. Ah, você vai, você é forte. Aí Jesus foi, arrumaram, colocaram uns panos, o jumentinho ficou todo alegre, se mexia, e aqueles panos. E Jesus chegou perto e dizem que Jesus passou a mão na cabeça do jumentinho. Ele ficou todo contente, o rei passou a mão em mim. E aí Jesus foi e montou, e ele foi indo, e a mãe falou: e aí? Olha, mãe, ele é tão leve, parece que nem tem nada em cima de mim, parece que eu estou carregando uma pena. Ele é assim mesmo. E ele foi indo. À medida que ele foi caminhando, ele começou a ficar assustado, porque pessoas começaram a chegar e começaram a gritar: Hosana, olha o rei! E começaram a jogar roupas na frente, e o jumentinho ficou. A mãe falou: vai com calma. Foi bom a mãe estar do lado dele, ela acalmava ele. Vai com calma. E o jumentinho foi andando e pisando nas roupas. Ela falou: pode pisar, é para pisar mesmo. E daqui a pouco, ele viu que estavam jogando ramos daquelas tamareiras, e jogavam os ramos. Ele falou: mamãe, vai com calma, eles estão contentes. E ele viu crianças pulando, olha as crianças, vai. E ele foi entrando na Jerusalém. Mamãe, que cidade grande, é verdade, eles estão aplaudindo. E aí ele foi todo garboso, e foi ficando orgulhoso, e as pessoas gritavam, ele falou: mamãe, eu também estou sendo aplaudido. Vai indo. E ele foi até chegar no lugar, e as pessoas cercavam, ele pensou: não, tenha calma. Os outros discípulos cercaram, e Jesus desceu, e levaram eles de volta, e ele ficou: mamãe, olha mãe. Mas eu acho que ali também muita gente estava me aplaudindo também. Ele foi e voltou, e a mãe ficou: fica calmo, olha só que bom, parabéns, foi sua estreia, você levou o rei. É mesmo. E quando ele chegou lá dentro, a mãe foi para lá. No outro dia, a mãe saiu procurando o jumento, e o jumentinho não estava. Ela viu que a porteira estava aberta, ela ficou preocupada, ela começou a fazer aquele relincho de jumento. Eu não vou imitar aqui, eu sou péssimo jumenteiro, e eu não falo a linguagem dos jumentos, eu não sou poliglota. Mas aí quando começou aquilo, e as pessoas, e a mãe procurando: cadê você? E daqui a pouco, passou 2 horas, ela estava preocupada, e daqui a pouco ele volta. Ela viu aquele jumentinho com as orelhas para baixo, e chegou: mamãe, e que foi? Onde você estava? Eu fui pelo caminho de novo. Como? Eu fui lá em Jerusalém de novo. E aí? Mãe, eu pensei que eles iam gritar meu nome. Eu pensei que ele ia jogar os panos. Eu pensei que ele ia jogar as palmas. E o que aconteceu? Quase me bateram, mamãe. Teve menino que jogou pedra. Eu tive que galopar rápido. E aí, mãe, por que isso? Por que ontem aplaudiam e agora nada? Ela falou:
Ontem, você levava Jesus, você levava o rei. Hoje, sem Jesus, você não passa de um jumento. Sem Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, sem Jesus, nós não passamos de jumentos. E quem rejeita Jesus é pior que jumento, é burro. Sabe a diferença do jumento para o burro? O jumento é o mesmo jegue brasileiro, é o mesmo. Jumento, ele se cruzar com uma égua, vai gerar uma mula ou um burro. Mas a mula e o burro até carregam mais cargas, por isso que é burro de carga, ele consegue levar coisa mais pesada que o jumento, mas eles são inférteis. Os burros e as mulas são inférteis. O jumento ainda procria, né? Agora, se você não quiser levar Jesus na sua vida, você vai ser um burro ou uma mula. Jesus é que faz a diferença. Jesus em cima do jumentinho fez a diferença. Jesus sobre a minha e sobre a sua vida faz a diferença. E eu creio que o jumentinho foi bem. Realmente não diz que nada aconteceu com ele. E Jesus, preocupado com tudo, não deixaria o jumento se machucar. Porque Jesus é leve. E ele mesmo disse que o fardo dele é leve e suave. Jesus em mim e em você vai dar verdadeira dignidade. Só com Jesus nós seremos dignos de entrarmos no reino e de participarmos da marcha triunfal. Sem Jesus, mero jumento. Sim, mas Jesus foi andando e é interessante que o texto que é citado aqui, diga uma filha de Sião, eis que o seu rei vem até você humilde, montado em jumento e num jumentinho, cria de animal de carga, refere-se à profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias já está fazendo uma predição messiânica acerca do Messias. E por que numa jumenta, num jumentinho? Por que Jesus não foi num cavalo? No capítulo 10 de Zacarias também vai falar dos cavalos, que eram cavalos de guerras. Os cavalos eram usados pelos grandes exércitos. Na época, principalmente da monarquia dos judeus, o animal principal que os judeus tinham era o jumento. Jumento ou mulas ou burros também, pelo fato de que eles são animais mais resistentes. A região é inóspita, boa parte de Israel está no deserto. Eles tinham também, sempre estavam no território da Jordânia, hoje Jordânia, e lá também é um grande deserto. E para subir aquelas ladeiras, aquelas montanhas enormes, num deserto de rochas, só um jumento para aguentar, os cavalos não aguentam. E nesse sentido, eles usavam, e os jumentos foram os animais que os reis usaram. Mas o jumento representa a humildade e a paz. Os cavalos, que naquela época eram usados pelos dominadores, pelos invasores, pelos usurpadores da liberdade de Israel, pelos romanos. O cavalo era animal agressivo, que representava a agressividade e um poder usurpador. O jumento, a humildade, a simplicidade, que caracterizou os reis de Israel no início da monarquia, principalmente. O rei Davi usava jumento e mulas. Sim, e nós temos que ser, Jesus é isto, Jesus é o rei da paz. Ele veio trazer paz. Ele usou um animal que era um animal de serviço, que representava a singeleza e a simplicidade. Se você quer fazer parte do grupo de Jesus, dos discípulos de Jesus, você tem que ser sempre disposto a servir. Você tem que ser humilde. Você tem que estar disposto a levar Jesus e caminhar com ele e apresentá-lo a todos. Como o jumento faz, as mulas fazem, os cavalos querem coisas grandiosas. Nesse sentido, Jesus dá aqui o exemplo do rei humilde, singelo, que veio trazendo a paz. E até hoje Jesus quer isto, a paz. Ele leva a paz, ele quer trazer a paz, e só Jesus pode trazer paz a este mundo. Começando com a paz que vai entrar em seu coração e que tem que estar em seu coração se ele está em você e se você nele está. Talvez o que está acontecendo é que você está se rebelando um pouco, você está sendo um jumento rebelde. E Jesus não está ali podendo dominar
e você não está podendo levar a paz de Jesus de forma correta e viver esta paz. Agora, o que vai acontecer, nós vamos continuar e nós vamos ver também Jesus continuando, e aqui nós vamos ver o rei e os ramos, do versículo 8 ao versículo 9. Leiamos juntos. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. As vestes que a multidão jogava, elas simbolizavam a submissão daquela multidão a Jesus. E eram pessoas simples. Os grandes reis teriam tapetes, ou tapetes até de flores feitos. Assim eram os triunfos dos romanos, as marchas triunfais dos imperadores e dos generais romanos. Mas Jesus, ele pegou o povo e cada um pôs aquilo que tinha às mãos. Você tem que entregar e honrar Jesus com o que você tem. Ah, eu não tenho nada. Coloque o seu nada na mão de Jesus. Uma vez, um menininho que tinha o que ele achava que era nada, um lanchinho muito singelo, 5 pães e 2 peixinhos, colocou aquilo na mão de Jesus, e os 5 pães e 2 peixinhos pôde alimentar uma multidão de quase 15 mil ou 20 mil pessoas. 5 mil eram homens, fora mulheres e crianças. Triplique ou quadruplique isto. Sim, aquilo que você acha que não é nada, coloca e lança à frente de Jesus. E honre Jesus com o que você tem, que pode ser pouco, mas o pouco nas mãos dele vai ser muito. Mas coloque tudo. Muita gente deve ter tirado das suas roupas. Muita gente deve ter puxado algo a mais e lançado ali para Jesus, ou traziam coisas. E Jesus era o simbolismo da submissão da multidão a ele como o rei. Os ramos, aquelas pedaços daquelas árvores, né, das tamareiras, quando eles estão sendo colocados, eles representavam o nacionalismo judaico. Era um símbolo dos judeus, os ramos das tamareiras. Simbolizava o reino, simbolizava a nação também. E da mesma coisa, quando o povo celebrou grandes vitórias, e nós temos, mesmo depois do período dos reis, mesmo após a volta do povo do cativeiro babilônico, o povo judeu vai ser novamente dominado agora pelos sírios, e quando eles são dominados, eles se libertam. Isso é narrado em livros históricos, que não tem nada de inspirados, canônicos, mas são históricos, o livro de Macabeus traz. A multidão celebra também, assim, jogando as palmas, que eram as coisas que eles tinham às mãos, era a árvore mais comum. Então eles homenageavam, não faziam flores, porque eles não tinham flores como os grandes reis teriam lá em Roma, mas eles jogavam aquilo que eles tinham, mas de todo o coração faziam, celebrando, festejando. Hosana, Hosana, ó salva, ó salva. Este é o significado da expressão, filho de Davi. Eles conhecem que Jesus Cristo é o Messias, aquele que era o filho do rei, o verdadeiro rei. Jesus é o filho de Davi, Jesus é o filho do rei, Jesus é o verdadeiro rei, o filho do Senhor e aquele que tem que reinar no coração. Ele tem que reinar no seu coração. Ele tem que estar sentado no trono da sua vida. Vamos pensar agora nas eleições. É importante orarmos, é importante pedirmos, é importante votarmos, é importante escolhermos bem, mas temos que saber que ninguém, solução política nenhuma vai trazer solução de verdade para país algum e nem para o mundo, mas Jesus é a solução. Se você ainda não fez, hoje mesmo é dia de você eleger, hoje é dia de votação para a sua vida, se você ainda não elegeu Jesus como rei. Elejam. Ele é um monarca que não se impõe. Ele quer ser eleito por você, voluntariamente. E você que já o tem, se você o empurra do trono, ele sai. Você tem que colocá-lo no trono e falar, sim, Senhor,
toma o centro da minha vida de novo. Porque se ele não está no centro, se ele não está no domínio, as coisas não vão bem. Ele tem que dominar, ele tem que reinar no centro da sua vida. Agora, é interessante que ele se depara com multidões. Muitas pessoas, milhares de pessoas talvez, porque milhares de pessoas estavam em Jerusalém naquela época. Era a grande festa do Pêssach, que celebrava a libertação do povo, a principal festa anual dos judeus, principalmente naquela época. Lembrava a libertação do povo do Egito, quando o povo saiu do Egito, a última praga que veio, que era a praga que mataria os primogênitos, todos aqueles que acreditaram na palavra de Deus, através do profeta Moisés, que mandou matar um cordeiro e colocar o sangue do cordeiro nos umbrais, nas portas. Quem fez isto, o anjo da morte passou por cima. Daí vem o sentido de Pêssach, e depois essa palavra é incorporada na língua portuguesa também, nas línguas neolatinas, todas, passar. A passagem. A celebração era a celebração da passagem do anjo da morte, da libertação, do livramento do cativeiro e da condenação. E Jesus Cristo veio como Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro, para através da sua morte, do seu sangue derramado, poder também libertar a cada um que nele crê, que confia, que obedece e que coloca o sangue dele em sua vida, em seu coração, passará sobre nós e já passamos da morte para a vida. Livres, libertos da condenação do pecado. E com Jesus, uma nova vida. Na cruz também, sendo crucificados e cada dia nos libertando do poder do pecado em nós. O rei e as multidões, os versículos 10 e 11 dizem, vamos ler novamente? E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. As multidões, Jerusalém se alvoroçou e perguntavam, e as multidões estavam crendo que ele era Jesus. Só que, uma semana depois, boa parte daquelas multidões estavam gritando outra coisa, crucificam, crucificam. Jesus Cristo é muito popular e sempre foi popular desde que veio ao mundo. E ele é muito popular em nossos dias, de diversas maneiras. Há muita igreja com o nome de Jesus e muitas pessoas que se dizem cristãos. Aliás, a maior parte dos brasileiros se declara cristã. Mas, na verdade, grande parte faz parte da multidão. Os que fugiram, mas depois voltaram e seguiram Jesus, não foram multidões, foram os discípulos. Não podemos fazer parte da multidão que quer o Jesus popular, o Jesus que resolve tudo, o Jesus que vai te fazer rico, feliz, bem realizado, o Jesus que vai dar as bênçãos. Nós temos que ter Jesus com as provações, com as lutas, que são também abençoadoras. Jesus disse isso, no mundo tereis tribulações. No final daquela semana, falando aos discípulos, ele traz essa palavra. Sim, o Jesus popular é aquele Jesus que é o que passa a mão sobre tudo. Ele fala e ele não atira na adúltera. E uma vez uma pessoa falou, Jesus Cristo não rejeitou a adúltera. Jesus Cristo não rejeita ninguém. Jesus Cristo passa a mão sobre todos. Mas Jesus Cristo disse para a mulher adúltera, vá e não peques mais. Ninguém te condenou, eu também não, mas vá e não peques mais. Mas muita gente quer o Jesus que só disse vá. Mas não quer o Jesus que ordena, não peques mais. Temos que não fazer parte da multidão que só quer o passar da mão, só quer o Jesus bonzinho, mas não quer o Jesus que dá ordens, que pede consagração, que manda cada um tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. O Jesus que condena o pecado, que recebe o pecador, mas quer que ele seja e permite, quer transformá-lo, mas ele tem que aceitar. Você tem que aceitar a cada dia a ação transformadora, santificadora de Jesus. Mas se você ainda não deu o primeiro passo, você tem que dar.
saindo da multidão e se tornando discípulo de Jesus, dizendo: sim, Jesus, eu creio que na cruz o Senhor pagou o preço dos meus pecados. Eu creio que o Senhor tem poder para tudo, mas acima de tudo, o principal poder para me salvar, perdoar os meus pecados. E eu quero que o Senhor seja o rei da minha vida. Eu quero levá-lo sobre mim. Eu quero honrá-lo com tudo que sou e tenho. Fechemos os nossos olhos. Se alguém nessa noite, aqui ou em casa, quer fazer uma oração como esta, para deixar de ser da multidão e tornar-se discípulo, convidando Jesus a entrar na sua vida, se você não fez, se comprometendo com Jesus, não apenas como alguém que acha legal, mas alguém que quer se submeter e quer deixá-lo ser rei, diga para ele assim, repita as palavras da oração que eu vou proferir, diga assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é rei, e eu quero que o Senhor seja rei em minha vida. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que sou pecadora, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, eu creio que depois da multidão o Senhor foi para a cruz. Eu creio que o Senhor morreu na cruz. Eu creio que o Senhor derramou o seu sangue para pagar o preço dos meus pecados. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu creio que o Senhor venceu a morte. Eu creio que o Senhor tem a vida eterna. E eu te convido agora, Jesus, a entrar na minha vida e ser o dono dela para sempre. Ainda de olhos fechados, alguém orou esta oração comigo? Levante a mão. Eu quero orar por você. Alguém gostaria de fazer esta oração? Levante a mão, lá na galeria ou aqui embaixo. Se em casa você fez esta oração ou quer fazê-la, aí abaixo do link, da descrição do link, preencha. Diga o seu nome, o seu contato, nós queremos orar por você. Alguém quer que eu faça essa oração, quer orar comigo essa oração? Levante a sua mão. Não importa se você é de alguma igreja, se você não quer ser da igreja, venha para Jesus e Jesus vai mostrar o que você vai ser e vai fazer. Venha para Jesus. Mas também, infelizmente, dos discípulos, um pouco depois, muitos deles fugiram, todos fugiram, aliás. O que seguiu ele de longe o nega 3 vezes, e o outro o trai, o vende, mas o outro nunca foi de fato discípulo. Mas os discípulos também tiveram momentos de medo, no entanto retornaram a Jesus. Você é discípulo e discípula de Jesus, como você está? Sim, nós não podemos esquecer que Jesus, o Rei, ele hoje está aqui. E como você está com ele? Você que sabe que ele já entrou na sua vida, mas infelizmente não está no trono. Você que nesta última semana, em muitos momentos, se rebelou. Você que não compartilhou dele, quer fazer e se arrepende, quer mudar e quer começar uma semana diferente. Eu convido a ficar em pé agora, eu quero orar por você e com você. Quem, nesta noite, quer ser mais discípulo de Jesus, quer colocar Jesus no centro, no trono, fique em pé agora, se você sente que não tem feito isto. Fique em pé. Quem quer agora se reconsagrar, fique em pé aonde você está. Colocando dessa forma, sim, Jesus, eu quero que o Senhor seja rei de verdade. Nesta semana as coisas não foram tão assim. Eu quero conduzir o Senhor e mostrar o Senhor a todos. Eu quero te servir. Pai querido, tu vês irmãos e irmãs que se levantam na tua presença, reconhecendo que o tem, mas que o Senhor não tem sido, de fato, pelo menos nesta semana, rei. Ó Senhor, agora arrependidos estão e confiando que o Senhor ouve e pedindo que o Senhor seja reentronizado, esteja no centro de suas vidas. Pelo poder do teu Espírito, que isto aconteça agora e que esta semana comece diferente e que Jesus seja revelado através da vida destes irmãos e irmãs. Ó Pai, espero que todos os demais tenham Jesus realmente no centro. Se alguém não tem, mas por algum motivo não se levantou, que possa de coração pedir perdão e ter Jesus nesta semana no centro, se dispondo a obedecer e a revelar Jesus, a levar Jesus a todos. É em nome dele que oramos. Amém.